Abra sua Bíblia em Josué capítulo 10, versículo 12. Josué capítulo 10, versículo 12. Eu creio que o Senhor vai ativar a nossa vida, ativar a nossa fé, porque existe um novo nível que já está preparado para que a gente venha viver. Existe uma nova dimensão que já está preparado para que a gente venha entrar. Ei, olha para mim, a vida que você está vivendo, ela pode estar boa, mas existe algo melhor de Deus para ser liberado sobre você. A vida que você está vivendo pode estar muito desafiadora, mas não se preocupe, esse é o cenário ideal para que um milagre aconteça na tua vida. Então, meu irmão, independente do que você está vivendo, seja bom, seja ruim, seja difícil, seja fácil, Deus aproveita tudo para que o nome dele seja exaltado em nós e através de nós. Não importa o que você está vivendo, passando, sofrendo, chorando, sorrindo, Deus sempre pode fazer algo a mais, algo novo. Mas Deus também pode fazer algo agora. Porque a gente às vezes está preocupado com o algo novo de Deus. A gente parece que está sempre buscando esse algo novo de Deus. Parece que a gente está sempre querendo algo novo de Deus. E às vezes, eu e você buscamos o algo novo, porque não queremos lidar com o algo agora de Deus. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, não é nem isso que eu vou pregar, mas em nome do Senhor Jesus, você vai vencer no agora, e Deus vai te levar, sabe, para esse algo novo que Ele já preparou para ti. Existe algo novo, Rafael? Sim, mas existe o hoje de Deus para a minha vida e para a tua vida. Existe o agora de Deus para a minha vida e para a tua vida. Existe, sabe, aquilo que Deus tem preparado, está fazendo, e às vezes a gente está se perdendo, esperando algo novo e deixando de olhar para o algo de agora. Às vezes você está querendo que a tua família se coloque num lugar novo, e Deus está dizendo, valoriza a tua família agora. Às vezes você está querendo que as tuas finanças, elas entrem em um novo patamar, e Deus está dizendo, tenha atenção com ela agora. Às vezes você está querendo que as tuas amizades, os teus relacionamentos entrem em uma nova dimensão, e Deus está dizendo, ei, começa a plantar algo agora. Começa a ser fiel ao Senhor agora. Começa a gerar algo agora. Para de ficar preso no amanhã. Para de ficar preso. Ah, Rafael, mas eu estou, sabe, conectado com o que Deus vai fazer. Ok. A melhor maneira de se conectar com o que Deus vai fazer é ficar ligado com o que Ele está fazendo. É ficar atento com o que Ele está realizando. É ficar conectado com o coração de Deus. Porque o Senhor está fazendo algo agora na minha vida e na tua vida. O Senhor, Deus, o meu Pai, o teu Pai, que não muda, mas Ele se move, e Ele está se movendo nesse exato momento na tua vida, meu irmão. Ele está se movendo nesse exato segundo, em favor da tua história. Mas vamos para o texto, que é outra coisa que eu vou falar. Josué capítulo 10, versículo 12. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel. Meu Deus. Escuta isso daqui, Josué exclamou ao Senhor, ou Josué declarou ao Senhor, na presença do povo, na presença de Israel, e ele disse, sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. Sabe o que aconteceu? O sol parou, e a lua se deteve, até que a nação vencesse os inimigos, como está escrito no livro de Jassar. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Agora, escuta isso daqui, por favor. Nunca antes, nem depois, escute, nunca antes e nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Escute uma coisa, a dimensão que Deus quer te levar, vai fazer você entender, e porque você entende, você se move, e porque você se move, você declara, e porque você declara, você está apto a desfrutar daquilo que Deus vai fazer, porque você vai entender que Deus é por você, meu irmão. Você vai entender que Deus é por você. Deus era por Israel, e Josué tinha tanta consciência de que Deus era por Israel, que ele tinha coragem de pedir coisas loucas e extraordinárias para o Deus que ele servia. Ele tinha tanta consciência de que Deus poderia fazer algo extraordinário, pelo fato de, ele não tinha dúvida de que o Senhor lutava por Israel, de que o Senhor lutava por Israel. Ei, em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje, você vai sair daí hoje,
sem dúvida nenhuma, de que Deus luta por você. Em nome de Jesus, você vai levantar dessa cadeira, talvez desse sofá, dessa cama, e você vai saber e entender: peraí, eu posso avançar, eu posso crescer, eu posso prosperar, eu posso vencer as batalhas, eu posso vencer os desafios, eu posso derrubar muralhas, eu posso quebrar cadeias do Senhor. Por quê? Porque Deus luta comigo, porque Deus luta por mim. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E se a presença de Deus está comigo, por que eu vou temer? E Josué tinha essa consciência. Josué acreditava muito verdadeiramente nisso. Entenda uma coisa: aquilo que você tem coragem de orar, você terá capacidade de viver. Porque o contexto dessa situação era o seguinte, preste atenção, vou falar rápido porque eu só tenho 17 minutos. O contexto era: se juntaram 5 reis para pelejar, para batalhar contra Josué. E quando esses reis se juntaram, quando juntam os reis, junta a nação para batalhar contra o povo. E aí o que foi que aconteceu? Josué, ele poderia ter 2 atitudes. A primeira, ele poderia recuar, ele poderia ficar com medo, ele poderia não querer avançar, ele poderia não querer lutar, ele poderia querer se esconder, ele poderia querer não participar de uma batalha, poderia querer fugir. Mas ele sabia o Deus que ele servia. Eu quero declarar em nome de Jesus que você sabe o Deus que você serve. Por isso você não vai fugir das batalhas, você não vai correr com medo daquilo que Satanás está fazendo. Sabe por quê? Porque quem tem que sair da tua vida é Ele, minha irmã. Vamos, aplaude rápido porque não tem tempo. Presta atenção. E aí ele tinha a primeira opção, que era fugir. Só que ele disse: não vou fugir não. Ele disse: eu vou enfrentar. E aí quando ele vê o cenário montado, o ataque está pronto para acontecer, na verdade já tinha acontecido, e aí ele tem uma ideia. Porque o que acontece? Estava anoitecendo, iria anoitecer. E aí como é que ele ia vencer uma batalha à noite, no escuro? Ei, sabe por que você vai vencer as batalhas da tua vida? Porque a luz do Senhor brilha sobre ti. Sabe por que você é capaz de vencer toda e qualquer batalha que se levantar contra você? Porque a luz do Todo-Poderoso, ele brilha sobre a tua vida, minha irmã. Então ele queria que o sol permanecesse lá. E ele disse assim: peraí, como é que eu vou vencer essa batalha de noite? A única opção é não anoitecer. A única opção é não anoitecer. Aí ele pega, olha para o sol. E na frente do povo, eu quero que você entenda isso. Eu vou já voltar para o que eu tenho que falar. Ele falou isso na frente do povo. Rafael, por que tu está enfatizando isso? Sabe por quê? Eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a tua vida, que eu e você, nós vamos ter uma fé tão real, tão convicta, tão verdadeira, que na frente do povo, a gente vai ter coragem de começar a declarar coisas sobrenaturais, porque a gente sabe o Deus que nós servimos, meu irmão. Porque ele poderia fazer essa oração só com Deus, sim ou não? E Deus ia ouvir ele, sim ou não? Mas ele corria o risco, entre aspas, de Deus não querer fazer, porque Deus não é obrigado a fazer nada, amém? Deus não é obrigado a fazer nada, amém? Mas não é sobre Deus ser obrigado, é sobre ele entender de maneira tão poderosa o coração de Deus, que eles tinham convicção plena de que aquilo que ele declarava, não, porque entenda, o que ele estava declarando não era em favor dele, era em favor do povo. O que ele estava declarando não era sobre ele, não era sobre o egoísmo, não era sobre o egocentrismo, mas era sobre uma preocupação com o povo. E esse povo que ele se preocupava, ele poderia se inibir com a fé dele. Ei, em nome de Jesus, o teu relacionamento vai ser tão profundo com o Senhor, que a tua fé não vai ficar camuflada. O teu relacionamento vai ser tão convicto com o Senhor. Você vai ter tanta intimidade com Deus, que é todo poderoso, grandioso, sabe, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Mas você vai entender que tudo isso, Ele é o meu e o teu Pai. E isso vai ser tão claro, que a tua fé não vai ficar escondida. E quando a fé não fica escondida, ela não fica confundida. E quando ela não fica confundida, eu e você temos ousadia para declarar coisas extraordinárias, sabendo que Deus vai fazer. Sabendo que Deus vai fazer. Em nome de Jesus, que o meu e o teu coração hoje possa ser ativado, sabe, assim como o coração de Josué. Que o meu coração e o teu coração possa ser ativado. Josué, entenda algo também.
Josué nunca tinha visto isso acontecer. Ele já tinha visto coisa grande. Nessa época, ele já tinha visto mar se abrir, ele já tinha visto rio se abrir, ele já tinha visto muralha cair. Mas esse milagre ele nunca tinha visto. Ou seja, deixa eu deixar claro o que eu quero falar aqui hoje. Josué nunca tinha visto, por exemplo, o pai dele orar por algo tão grande. Ele nunca tinha ouvido a mãe dele pedir algo tão sobrenatural. Ele nunca viu os avós dele pedir algo tão... Ele nunca viu um amigo, ele nunca viu um tio, ele nunca viu um parente. Ele não tinha referência na terra daquilo que ele poderia viver em Deus. Talvez você olhe para a tua vida e você limita a tua oração, você limita o teu posicionamento, porque você olha para a tua casa, você olha para a tua parentela e diz: eu nunca vi ninguém provando isso, eu nunca vi ninguém vivendo isso, eu nunca vi ninguém experimentando isso, e se ninguém experimentou, quem sou eu para experimentar? Eu te digo quem você é um filho amado de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, nenhuma condenação há sobre você. Ei, se teu pai não viveu, você vai viver para honrar o teu pai. Se a tua mãe não viveu, você vai viver para honrar tua mãe. Rafael, mas eles não estão vivos. Mas você vai honrar a memória deles com o posicionamento que Deus te deu. Tem pessoas que limitam a vida e limitam a oração porque não tem referência na terra. Ei, a referência de Josué era Moisés, mas nem Moisés orou por algo tão louco. Nem Moisés teve coragem talvez de pedir algo tão grande. E Moisés era assim com o papai. Mas a referência que Josué tinha era a fé que ele carregava. A referência que Josué tinha era a ousadia, que daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Pare de limitar a sua oração, a sua realidade. Ei, para de orar de acordo com a tua realidade e comece a orar de acordo com a verdade de Deus sobre a tua vida. Para de limitar a tua oração àquilo que você está vivendo ou passando ou sofrendo, e começa a atrelar a tua oração à visão de Deus ao teu respeito. Para de atrelar a tua oração às crises. Tem pessoas que só oram por crise, porque só passa por crise. Claro, se ela está em crise, ela fica só orando por crise, ela só pensa na crise, ela só fala da crise, ela vai colher crise, porque orações são sementes plantadas no mundo espiritual, e sementes plantadas no mundo espiritual precisam frutificar. Em nome de Jesus, eu declaro que você, independente do que você está passando, você vai plantar sementes certas para que você colha o milagre certo de Deus. O milagre certo do Senhor. Independente do que estava vivendo, a realidade não define a tua oração. A tua realidade não pode definir a tua oração. Se você entender isso hoje, se você entender o que eu vim pregar hoje, você irá desfrutar de uma grande mudança de realidade na tua vida, meu irmão. Você vai desfrutar de uma grande mudança de realidade. Você está comigo, sim ou não? Sim ou não? Ei, tem pessoas que têm a mesma vida, porque na verdade elas só repetem as mesmas orações. Tem pessoas que vivem a mesma coisa, porque elas não têm coragem de orar sobre algo novo. Elas não têm coragem de orar sobre algo além. Elas não têm coragem de se colocar diante de Deus e entender a grandeza de Deus, e fica limitando às vezes quem Deus é e aquilo que Ele pode fazer, a realidade que carrega. Fica olhando, fica limitando às vezes o que Deus pode realizar, as experiências que passou. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, as tuas experiências talvez foram difíceis ou desafiadoras. Eu não sei como foram as tuas experiências. O que eu sei é que em Deus você pode ter novas experiências. A tua experiência não deve te limitar, não deve te travar, não deve te paralisar. Tem pessoas que passaram por experiências difíceis, desafiadoras, e acaba que elas ficam limitadas, dizendo: não, eu não posso avançar por causa do que eu passei, eu não posso avançar por causa do que eu vivi, eu não posso avançar por causa do que eu sofri. Ei, Deus tem novas experiências que vão começar em novas orações que vão sair da tua boca. Existe um novo e vivo caminho preparado para ti, meu irmão. Existe um novo portal preparado para que você entre, você acesse. E isso vai acontecer por meio da oração. Isso vai acontecer por meio da oração ousada. Porque o tema dessa mensagem que Deus me deu, se você que está anotando, anote aí: orações ousadas geram experiências extraordinárias. Orações ousadas geram experiências extraordinárias. Sabe, em nome do Senhor Jesus eu quero declarar que o sobrenatural de Deus chegou na tua vida.
Em nome do Senhor Jesus, você está em casa aí, eu quero que você digite amém, eu quero que você compartilhe essa mensagem, pelo menos com 10 pessoas, em 10 grupos diferentes, porque Deus vai tocar em pessoas nessa noite. Daqui a pouco a gente está falando de oração, daqui a pouco a gente vai orar, só que a gente não vai orar como um pedinte, a gente não vai orar como um coitado, a gente vai orar como um filho e uma filha amada de Deus, que conhece o Pai que tem, que sabe do coração de Deus, e vai ter ousadia para declarar coisas sobrenaturais. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que chegou o tempo de você parar de apenas ouvir grandes testemunhos e começar a ser um gerador de grandes testemunhos. A tua família vai ouvir aquilo que Deus está fazendo em você, minha irmã. Ei, a tua casa vai reconhecer aquilo que Deus está realizando na tua vida. Ei, aqueles que estão ao teu redor, eles vão ser afetados por aquilo que Deus te afetou. Existe um mover que o Senhor está nos colocando. Eu não sei se você está entendendo, eu não sei quanto tempo você tem de videira, eu não sei como é que você analisa, sabe, o mundo atual. O que eu sei existe um liberar de Deus preparado para nós. E eu declaro em nome do Senhor Jesus que as nossas orações irão se conectar com aquilo que Deus quer fazer nesse tempo, na minha vida e através da tua vida. Em nome do Senhor Jesus, chegou o tempo do cumprimento de promessas. Chegou o tempo de você provar aquilo que você ouviu. Escute, chegou o tempo de você provar aquilo que você ouviu. Aquilo que você ouviu de Deus não vai ficar despercebido, porque Deus não se esqueceu daquilo que Ele te prometeu. Deus não se esqueceu. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, de tudo que impulsionava Josué, eu acredito que tinha uma coisa que impulsionava muito. Ele tinha uma palavra da boca de Deus. De tudo que impulsionava Josué, eu acredito que, porque assim, ele era impulsionado por várias coisas que ele viu acontecer, sim ou não? Mas a Bíblia diz que a gente não vive pelo que a gente vê, a gente não vive pelo que a gente sente, só que a gente pode viver por aquilo que a gente ouve, porque quando Deus fala algo, Ele planta uma semente, e toda semente plantada de Deus vai frutificar, e eu declaro a 100 por 1 na tua vida. Então, se Deus te falou algo, Ele gerou algo no teu coração. Se Deus te falou algo, Ele gerou algo na tua vida. Rafael, como é esse negócio de Deus falar? É um profeta? Não, é você conectado com o teu coração e querendo ouvir a voz do Pai. Eu tenho certeza que existem promessas sobre você. Quanto aqui tem promessas de Deus? Faça barulho aí, por favor. E se você não tem, meu irmão, eu quero declarar sobre a tua vida. Existe um tempo de prosperidade chegando para a tua família. Existe um tempo de portas abertas chegando sobre a tua casa. Existe um tempo onde essa agonia, todo final de mês vai acabar. Existe um tempo onde você vai parar de repetir comportamentos e Deus vai te ativar para que você acesse a tua identidade e assim, desfrute do teu propósito. Tá aí, se não tinha promessa, receba. Amém? Orações ousadas geram experiências extraordinárias. Entenda, eu não estou falando, quando eu falo dessas orações, as orações mais poderosas, entre aspas, até porque a gente sabe que o poder não está em quem? O poder está em quem? Amém. Estamos alinhados com isso aqui, amém? Estamos alinhados com isso, sim ou não? O poder não está em quem ora, o poder está em quem responde. Quem responde às nossas orações é o nosso Pai, que é poderoso. Aleluia. Só que esse tipo de oração que eu estou falando, esse tipo de oração de Josué, eu não estou falando da tua oração devocional não, essa deve ser a principal, essa é o básico. Sabe aquela história do arroz com feijão? Que quando você faz bem direitinho um arroz com feijão, a tua vida flui, é assim ou não é? Quando você vai para o lado nutricional, se você fizer só o básico, você consegue fluir, sim ou não? Na vida de treino, por exemplo, se você fizer o básico, treinar ali, escolher os dias para treinar, ser fiel naquilo, você avança, sim ou não? Na vida espiritual também, se você ora, jejua, lê a Bíblia, você faz isso com constância, com consistência, a tua vida espiritual evolui, sim ou não? Então o básico, não espere aplauso por fazer o básico, amém? Então não é sobre essa oração, eu não estou falando também da oração do dia a dia, daquela oração que a gente acorda, por exemplo, de Senhor, obrigado por esse dia. Não estou falando dessa oração não. Essa você tem que fazer, porque isso vai cultivando o teu relacionamento com Deus, isso vai cultivando a tua intimidade com Deus, isso vai cultivando a tua caminhada com o Senhor, sabe? Mas não é dessa oração do dia a dia que eu estou falando. Continue fazendo a oração do dia a dia. Eu estou falando da oração, sabe? Eu estou falando sobre eu e você acreditar tanto no poder de Deus, que a nossa perspectiva vai sair do natural e entrar no sobrenatural.
Eu estou falando da gente acreditar tanto naquilo que Deus pode fazer, acreditar tanto em quem Deus é, que a gente não vai limitar a nossa vida em situação nenhuma. E quando a gente entende isso, meu irmão, você vai começar a entender, sabe o quê? Você vai começar a desfrutar, sabe de quê? Você vai começar a ser mais criterioso com a tua vida. Você vai começar a ser mais criterioso, por exemplo, com os teus relacionamentos. Você vai procurar ser mais criterioso com as tuas amizades, porque você vai elevar a tua vida ao nível do Senhor. E quando você entender o que Deus tem para ti, você vai saber que nem tudo é para você. Você vai parar. Agora aplaudo que eu quero beber água. Sabe por que tem pessoas que vivem um nível abaixo? Porque as orações delas estão um nível abaixo. Tem pessoas que vivem um nível abaixo por quê? Porque como elas não têm ousadia e coragem de orar certas coisas, elas aceitam viver tudo, ou qualquer coisa. Você não é alguém que nasceu para viver qualquer coisa. E eu não estou falando aqui de que você é o bonzão, é o cara, não. Eu estou falando que você não merece, mas Deus quis te abençoar. Eu e você não merecemos, mas Deus quis realizar. Sabe, eu e você somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então não é sobre o que eu faço, o que eu posso, o que eu tenho, é sobre o que Deus é em mim. É essa ativação que eu creio que Deus quer fazer. Entenda uma coisa. Não precisa responder não, só pense aí. As orações que você fez até ontem, olhe para mim. As orações que você fez até ontem, é uma pergunta. Elas realmente expressam o lugar que você sabe que Deus quer te levar? Eu vou repetir que tem alguém ainda assim, ó. Espera aí. Escuta. As orações que você fez até ontem, realmente, de fato, com toda certeza, expressam o lugar que você sabe que Deus pode te levar? Você está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite, meu irmão? Deus vai elevar o nível da tua fé, e com o nível de fé elevado, Ele vai elevar o nível da tua oração, e com o nível da oração elevado, você vai começar a parar de declarar murmuração, declarar medo, declarar dor, declarar dúvida, declarar aquilo que não gera nada para o reino de Deus, e abrir a tua boca vai ser algo extraordinário, para começar a declarar milagre. Ei, portas abertas, ei, céus abertos, e se o sol tiver que parar, Rafael, ele vai parar de novo, simplesmente para que o Senhor se manifeste na tua vida. O Senhor se manifeste na tua vida. O Senhor quer fazer algo, meu irmão, e Ele quer fazer algo através de nós. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas através de nós Ele quer fazer algo. Entenda uma coisa, a oração gera novos cenários, novas possibilidades e novos destinos. Se você vai para o mesmo lugar, se o cenário da vida é o mesmo, se as possibilidades que você tem são as mesmas, talvez você precise mudar a tua oração. Talvez você precise mudar a tua perspectiva. Você nunca vai ver um homem e uma mulher de Deus vivendo grandes realizações, declarando orações limitadas. Sente para conversar com um grande homem de Deus. Sente para conversar com uma grande mulher de Deus. E converse um pouquinho sobre o que ele ora. Você vai ouvir coisas loucas. Você vai ouvir coisas extraordinárias. O problema é porque para você, às vezes você só se relaciona com quem conversa coisas comuns. E Rafael, eu preciso sair desse meio? Não, comece a você conversar coisas extraordinárias e se influencie o ambiente que Deus te colocou. Porque deixa eu falar uma coisa aqui. Hoje está na moda falar sobre ambiente. E essa moda está fazendo com que as pessoas fujam dos ambientes. Se um filho de Deus, cheio do Espírito Santo, sair do ambiente, o ambiente está destruído. Tem lugares que Deus te colocou, porque se você lembrar, uma das tuas missões de vida é ser sal e luz. Só que você não vai conseguir ser sal e luz em ambientes estranhos, fazendo orações limitadas. Porque as tuas orações limitadas revelam a tua visão limitada a respeito de Deus. Eu declarei em nome do Senhor Jesus, escamas caindo dos nossos olhos. A gente vai começar a ver Deus como realmente Ele é. A gente vai começar a perceber Deus como de fato Ele é. A gente vai começar a crer em Deus como de fato Ele é. E a nossa oração vai mudar e milagres vão acontecer na nossa vida.
Orações limitadas, quando você pede para Deus aquilo que é obrigação sua, você limita a capacidade que Deus tem. Quando você coloca diante de Deus algo que você poderia fazer, você limita aquilo que Deus pode realizar. Não permita que os grandes desafios, escuta essa daqui que eu gostei. Não permita que os grandes desafios limitem a criatividade da tua fé. Não permita que às vezes a pessoa está lá perturbada, e a única coisa que ela ora é: Senhor, me tira desse buraco. Ei, Deus não quer só te tirar do buraco não, Deus quer te tirar do buraco, Deus quer te colocar como governador de uma nação, Deus quer colocar a tua vida em destaque, não para você aparecer, mas para que a luz do Senhor brilhe através da tua vida. Às vezes a pessoa está lá orando: Senhor, me tira desse buraco. Aí Deus vai lá, responde a oração, porque o Senhor responde a oração, sim ou não? Eu não sei você, mas eu vivo respostas de oração na minha vida, amém? Aí às vezes você está só orando: me tira do buraco, me tira do buraco, me tira do buraco. Aí Deus vai lá e tira você do buraco. Aí você olha e diz assim: fala, meu Deus, e aí Deus? E o resto? Aí a pergunta de Deus é: realmente você quer você crê que eu posso fazer algo novo? Realmente você quer que, além de tirar você do buraco, eu te dou novas vestes, eu crio um novo caminho para a tua vida, eu crio novas amizades, novas conexões, eu te coloco em um novo ambiente, eu te coloco em um novo formato de vida? Mas se você ficar pedindo só para Deus te tirar do buraco? Quantos já ouviram que o Senhor, Ele é aquele que faz em nós o infinitamente mais? Você crê nisso, sim ou não? Você sabe que Deus faz isso, sim ou não? Agora imagina só. Se você tem uma oração pequena, qualquer coisa a mais pode ser infinitamente mais, sim ou não? Agora experimenta elevar o nível da tua oração. Começa a, elevar o nível da tua fé. Começa a elevar o nível daquilo que você crê. Porque quando você elevar, você já vai estar em um novo nível. E Deus vai fazer o quê? O infinitamente mais. O infinitamente mais de Deus é o potencializar do Senhor na nossa vida, em relação àquilo que a gente crê. O infinitamente mais de Deus, Ele tem uma matéria-prima, e a matéria-prima é aquilo que a gente acredita. O infinitamente mais de Deus, Ele tem uma matéria-prima, porque a Bíblia fala que esse poder é o poder que opera em nós. Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que opera em nós, entende? Então sou eu que balizo esse infinitamente mais de Deus. Porque se eu peço algo desse tamanho aqui já é infinitamente mais, sim ou não? Se eu peço algo desse tamanho já é infinitamente mais, sim ou não? Se eu peço, você já entendeu? O Senhor quer fazer você enxergar e ter a visão clara a respeito de quem Ele é. Porque a gente fala muito de visão, e a gente precisa ter a visão clara, a gente precisa ter uma visão, a longo prazo. Mas sabe o que é que vai nos dar capacidade de ter uma grande visão? Quando a gente consegue encarar o nosso Pai como um grande Deus. O que vai nos dar uma grande visão na terra é a grande visão que nós temos do nosso Pai. O que vai nos dar uma visão clara é a clareza que a gente tem a respeito de Deus. O que vai me dar e te dar uma visão clara é aquilo que a gente sabe que Deus é e que Ele pode fazer. Escute isso: não permita que o seu passado interfira naquilo que você está gerando em oração para o teu futuro. Tem pessoas que tiveram um passado traumático, difícil, complicado. Ok. Até quando você vai contar essas histórias? Para de usar o tempo falando do passado para gerar o teu futuro. Para de usar o tempo falando e remoendo o passado e começa a gerar a próxima estação da tua vida. Para de ficar falando da estação que você não estava dando fruto. Ei, é normal não dar fruto, porque a árvore que é plantada em meio aos ribeiros, ela dá o seu fruto na estação certa. Não é em toda estação que você dá fruto. E às vezes você está parado em 3 estações reclamando que o fruto não está vindo. E você, quando chega a estação de dar fruto, você não consegue desfrutar daquilo que Deus está fazendo. Em nome do Senhor Jesus, que seja destravado, a tua mente, o teu coração, para que você possa de fato abraçar e viver e mergulhar na dimensão que Deus tem para você. Entenda algo: as nossas orações precisam conter 2 coisas. Olhe para mim. As nossas orações, no mínimo, elas precisam conter 2 coisas.
Pergunte o que, Rafael? Gratidão e inconformação. Vou repetir para você gravar. As nossas orações precisam ter 2 elementos. A minha oração precisa ter gratidão, amém? Por tudo que o Senhor já fez e por tudo que eu sei que Ele pode fazer, amém? Só que a minha oração, ela precisa ter inconformação. Eu preciso orar diante de Deus com um coração grato, porque eu sei que a dimensão de quem Deus é muito maior do que tudo aquilo que eu já vivi. Então eu sou muito grato por tudo que eu vivi. Eu sou muito grato por tudo que Deus já fez. Eu sou muito grato por tudo que Deus já liberou. Mas eu sei que tem mais para Deus fazer. Ei, Jesus, Ele disse algo que é uma chave a respeito disso. Ele disse: vocês farão as mesmas obras que eu e obras maiores. Você está entendendo, sim ou não? Só que a gente às vezes está se batendo até nas obras que Ele fez. Às vezes a gente está falando, às vezes empolgado, né? Falando das obras maiores, mas a gente não está fazendo nem as obras menores. Por quê? Porque a gente está limitando aquilo que Deus pode fazer através da gente. Ei, às vezes a gente fica limitando a nossa vida no meio dos nossos problemas e conflitos, e a gente fica limitando, sabe, a atuação de Deus em nós, porque a gente fica querendo que Deus fique resolvendo os pequenos problemas da nossa vida, a gente fica ali, vivendo um ciclo vicioso. Eu creio que Deus está tirando eu e você, pessoas aqui, em áreas da vida, de ciclos viciosos da vida, sabe? De ciclos que você está repetindo ciclos. Ei, entenda uma coisa, prova vencida, ela foi superada, e você já entrou em uma nova dimensão. Para de ficar brigando com fantasmas antigos, Deus já te libertou desse passado. Para de ficar, sabe, remoendo o que passou. Eis que eu estou fazendo uma coisa nova, você não percebe. Eis que o Senhor está fazendo algo novo, você não percebe. Só que você, a partir de hoje, você vai perceber. E o céu vai ver que você percebe. Porque a tua linguagem de oração vai mudar. Eu declaro que o Senhor vai te dar repertório novo de oração. Ei, repertório novo de oração. Ei, o novo ano requer um novo repertório de oração. O próximo ano requer um novo repertório de oração. Você vai conhecer tanto o Senhor, você vai saber tanto do poder dEle, você vai se conectar tanto com aquilo que Ele é, que você vai viver aquilo que Ele pode fazer. Eu e você vamos viver aquilo que o nosso Pai, o nosso Deus pode realizar. Rafael, mas como é que eu faço isso? De onde é que Josué tirou isso? Agora eu vou finalizar. De onde é que Josué tirou essa fé extraordinária? Que fez com que ele tivesse capacidade de fazer uma oração extraordinária. De onde foi que Josué tirou tudo isso? Eu quero ler com você Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, para você entender. Josué capítulo 1, versículo 1. Olha só de onde foi que Josué tirou. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés, o meu povo Moisés, o meu servo Moisés está morto. Agora pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem. Primeira coisa que Josué tinha, ele tinha uma palavra. Repita comigo, ele tem uma palavra. Repita comigo, eu tenho uma palavra. E por isso eu não vou desistir. E por isso eu vou avançar. E por isso eu vou orar o que eu nunca tive coragem de orar. Se você orar o que você nunca teve coragem de orar, você vai viver o que nunca ninguém pensou que você poderia viver. Escuta. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo esse lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá no deserto do Líbano, do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar. Ninguém conseguirá resistir a você. Ei, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e... Se Josué teve que ouvir, seja forte e corajoso, é porque ele estava se sentindo fraco e covarde. Eu não sei se você está entendendo, mas isso me dá esperança. Porque alguém que um dia se sentiu fraco e covarde, chegou um tempo na jornada, que ele teve coragem de mandar o sol parar.
Talvez você está na fase, precisando ouvir de Deus, seja forte e corajoso. E aí você diz assim, meu Deus, se eu não tenho nem força e coragem, como é que eu vou ter capacidade de pedir para o sol parar? Como é que eu vou ter capacidade de pedir para a lua parar? Porque eu não sei qual é o sol ou qual é a lua que tem que parar na tua vida. O que eu sei é que hoje Deus está ativando a tua fé e te dizendo, filho, filha, seja forte e corajoso, seja forte e corajosa. E Ele continua, e Ele vai dizendo, e não se aparte do teu coração, da tua boca, a lei do Senhor, a lei perfeita, que vai te alimentar, vai te fortalecer, e vai fazer você conhecer quem Deus é. Aí Josué fez o quê? Obedeceu, porque obediência gera milagre. Ele ouviu aquilo de Deus e ele foi forte e corajoso. Ele ouviu que ele precisava manter a palavra na vida e ele continuou mantendo a palavra na vida. Resultado, no dia que ele teve que mandar o sol parar, o sol teve que parar. No dia que ele teve que mandar a lua parar, a lua teve que parar. Levanta a tua mão direita para o alto, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus. Você vai ter ousadia para fazer novas orações, para entrar em novas dimensões, para acessar novos lugares e para viver coisas extraordinárias. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e jamais penetrou no coração do homem, o Senhor preparou para você um filho e uma filha amada de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual é o sol que precisa parar, eu não sei qual é a lua que precisa estacionar, eu não sei quanto tempo isso precisa durar. O que eu sei é, a partir de hoje, Deus está ativando o teu coração, Deus está ativando a tua mentalidade, Deus está ativando as tuas emoções para que elas fiquem no lugar e você não viva de emoção, mas você viva de convicção no Deus que você serve, no Deus que te ama, no Deus que faz o infinitamente mais, no Deus que é poderoso, glorioso, santo, fiel, majestoso, mas é teu Pai, é teu Pai. Você pode pedir grandes coisas ao teu Pai, você pode se achegar com ousadia na presença do teu Pai. Oh, que andaravachu e andaravarabaçô. Você pode pedir coisas extraordinárias para o teu Pai, porque Deus não é natural, Deus é sobrenatural. E hoje o Senhor está ativando a tua vida. Oh, exerecalabarabaçô.